Fala pessoal, Gabriel Martins aqui pro episódio emergencial do podcast Cara dos Esportes. Estados Unidos estão eliminados da Copa do Mundo, perderam para a Alemanha por 113-111. Vai ter o aguardado confronto contra o Canadá, mas na disputa pelo terceiro lugar, o Canadá também foi derrotado pela Sérvia, 95-86, final da Copa do Mundo. Vai ser nesse domingo, 9h40 da manhã, se não me engano. Estados Unidos e Canadá se enfrentam antes disso. É pra falar sobre a final da Copa do Mundo, mas é mais pra eu poder... Eu tenho minha opinião sobre a eliminação dos Estados Unidos. Eu acho que é um caso bem interessante. Muitas takes, muitas opiniões, muita besteira sendo falado, muita arrogância da seleção dos Estados Unidos, é verdade, com toda aquela história do World Champions, né, campeões mundiais. Isso eu vou falar no final. Eu quero falar sobre as razões técnicas, né, porque o fato deles serem arrogantes, na minha opinião, com esse tipo de declaração, eu não acho que influencie em nada o resultado. O que influencia o resultado é o seguinte: a gente tem um mundo hoje no qual o gap do basquete dos Estados Unidos pro basquete do resto do mundo diminuiu. Tem mais jogadores de talento fora dos Estados Unidos, né? E o exemplo disso está nos números. Essa Copa do Mundo foi com o maior número de jogadores da NBA na história da competição. Então é bem direto. Os Estados Unidos, tradicionalmente, não levam força máxima para a Copa do Mundo. Eles levam, não diria sempre força máxima, mas eles levam o que tem de melhor para as Olimpíadas. E por isso que nas Olimpíadas eles são ultra dominantes, né? Perderam em 2004 e desde então conquistaram todas as medalhas de ouro. Mas no Mundial eles não valorizam. E todo esporte, basicamente tirando a Copa do Mundo de futebol e não sei se tem algum outro exemplo, acho que o rugby também. Rugby é um bom exemplo também. Tirando esses dois esportes e alguns outros provavelmente tem outros, o ápice da competição é as Olimpíadas. E o basquete é esse caso. A maior competição do basquete acontece de 4 em 4 anos nos Jogos Olímpicos. Então os Estados Unidos valorizam mais a disputa das Olimpíadas e por isso que eles não levam o que tem de melhor para a Copa do Mundo. Por exemplo, por isso que não tem Stephen Curry, por isso que não tem LeBron, por isso que não tem Kevin Durant, por isso que não tem Jimmy Butler. Esse pessoal não joga o Mundial. E a gente tem uma seleção que é uma mescla ali de seleção B com seleção C. E é um cata-cata. Como esse gap diminuiu do basquete europeu para o basquete dos Estados Unidos, eles estão tendo dificuldades para fazer esse cata-cata vencer na Copa do Mundo. Por quê? Que por mais que o nível de talento deles ainda seja bem superior a qualquer outra seleção nessa Copa do Mundo, a Alemanha é uma seleção que já tem a base montada há muito tempo. É basicamente esse time que derrotou o Brasil no pré-olímpico em 2021, com a adição do Franz Wagner e do Dennis Schroeder. E a Sérvia é um time que, mesmo sem o Jokic, tem uma base que já está há muito tempo defendendo a seleção, tem um técnico muito bom, e que os Estados Unidos, eles a cada Copa do Mundo, a cada Olimpíada, alguns meses antes eles pensam, quem que vai aceitar? Eles começam a ligar pros jogadores. Você vai jogar? Você vai jogar? Fulano vai jogar, hein? Você vai e tal, isso aqui. Aí eles fazem um cata-cata com o melhor nível possível, com os melhores jogadores que aceitem. Na Olimpíada, quando você leva bem perto de força máxima, o nível de talento dos Estados Unidos é tão absurdo que eles conseguem compensar. Quando você coloca Kevin Durant, Damian Lillard, Draymond Green e, enfim, Jason Tatum, você coloca essa gente junta, Devin Booker e tal, o nível de talento é muito absurdo e eles conseguem vencer. Ainda assim não é fácil como era antigamente, né? Eu cobri bem de perto o ciclo olímpico dos Estados Unidos até os Jogos de Tóquio quando eu estava no GE, e eu peguei a preparação e as Olimpíadas. A preparação dos Estados Unidos, a seleção jogou muito mal. A seleção jogou muito mal antes das Olimpíadas de Tóquio, perde na estreia das Olimpíadas para a França, vai melhorando ao longo do torneio e vence a medalha de ouro. É um time que precisou de tempo. Ainda não era um time espetacular quando venceu, mas precisa de tempo. Na Copa do Mundo acontece a mesma coisa, só que o nível de talento é pior, né? É uma seleção com um nível técnico mais baixo. Então, você pega uma seleção da Alemanha que é muito mais sofisticada
taticamente, quem viu o jogo sabe, a seleção da Alemanha taticamente era muito mais requintada, muito mais sofisticada, tinha muito mais jogadas e alternativas, enquanto os Estados Unidos não tem. E aí, quando esse talento deles não é assim, um negócio de outro mundo, uma vantagem de outro mundo, uma seleção alemã talentosa, eles perdem. Como perderam para a Lituânia, que também é uma seleção mais sofisticada taticamente do que a dos Estados Unidos. Então, essa questão, para mim, é o principal fator. O segundo fator é as regras do basquete FIBA vão contra o que os Estados Unidos fazem de melhor, né? Tirando essa questão do entrosamento e tal, na NBA hoje em dia, a maioria esmagadora dos times tem como base jogar pick and roll, né? Que quando você pega o jogador toca a bola, ele chama outro para fazer o bloqueio, aí troca a marcação, tenta abrir um espaço, e a partir dali você encontra arremessadores de 3, ou você ataca a cesta para uma enterrada ou para uma bandeja. Esse é o esquema básico de basicamente todos os times da NBA. No basquete FIBA, esse espaçamento é muito mais dificultado, porque a linha de 3 a distância é menor, então o arremesso de 3 é mais próximo, né, do que o da NBA, então torna o jogo um pouco mais achatado, e não tem a regra dos 3 segundos defensivos. Ou na NBA, um defensor não pode ficar no garrafão mais do que 3 segundos se não estiver próximo a um jogador do ataque. No basquete FIBA, ele pode. No basquete FIBA, se o Yao Ming quiser ficar com os braços levantados para cima, debaixo da cesta, ele pode. E isso tira o espaço para atacar a cesta, um espaço que já é menor, porque a linha de 3 é mais próxima, né? Então é mais fácil para o jogador defender a linha de 3 e defender o jogador que ataca a cesta. E aí você tem que ter um pouco mais de jogo com as costas para a cesta, né? Aquele jogo do poste baixo antigo, arremesso de meia distância, que é algo que os jogadores dos Estados Unidos não estão acostumados a fazer. E tudo bem, tem muito jogador da NBA nas outras seleções também, né? Mas a maior parte, tirando acho que o Canadá e a Austrália, a maioria das seleções, e com certeza entre as principais, a maior parte dos jogadores é do basquete europeu. E tá acostumado com as regras do basquete FIBA. Então tem essa questão também, né? E de novo, volta aquilo. Isso tudo seria compensado, assim, mesmo com isso tudo, se essa seleção dos Estados Unidos fosse Stephen Curry, Devin Booker, LeBron, Kevin Durant e Anthony Davis, eles seriam campeões. Mas não é. E aí quando aí você começa a ver o Austin Reeves caçado na defesa, o Jalen Brunson jogando mal, o Tyrese Haliburton sendo tirado pra merda ali pelo marcador da Alemanha, deixando ele no chão. É um nível menor. E aí os Estados Unidos perdem. A questão do World Champions é uma idiotice, sim, até pros padrões da internet é uma idiotice grande, porque ninguém discute que os Estados Unidos são o melhor basquete do mundo. Isso é indiscutível. Pra quem não sabe, né, o contexto, um corredor dos Estados Unidos chamado Noah Lyles, né, que ele é do atletismo, ele criticou os atletas, principalmente do basquete, que se auto-intitulam campeões mundiais quando vencem a NBA. Os jogadores da NBA não gostaram e alguns rebateram, criticaram e tal, falaram que ele tava muito sensível, não sei o que, queria aparecer. Mas é uma coisa que me incomoda já há muito tempo e deveria incomodar toda pessoa que pensa um pouco. Porque eu vi TV brasileiro também defendendo. A questão não é sobre eles terem o melhor basquete do mundo. Eles têm a melhor liga disparada. Mas é uma competição que tem 29 times dos Estados Unidos e um time do Canadá. Não é uma competição mundial. Na China, eu tenho certeza que quem vence o campeonato chinês de tênis de mesa não se auto-intitula campeão mundial, apesar da China ser disparado o melhor país no tênis de mesa. Na Coreia do Sul, eles não chamam o campeão de tiro com arco, campeão sul-coreano de tiro com arco, o campeão mundial, apesar deles serem o melhor país nesse esporte. Se tiver um campeonato brasileiro de fute-mesa,
o campeão não vai se chamar campeão mundial de fute mesa, porque é uma competição nacional. O time que ganha a Champions League, que é o melhor torneio de futebol do mundo, não se chama campeão mundial. Ele tem que enfrentar o campeão da América do Sul, ou em breve o Al Hilal, sei lá, o time da Arábia Saudita, do Cristiano Ronaldo, do Neymar, para ser o campeão mundial. Ninguém discute que o time que vence a Champions League é o melhor time do mundo. Mas ele não é o campeão mundial. Assim como o Denver Nuggets não é campeão mundial, assim como o Milwaukee Bucks não era, assim como o Golden State Warriors não era, assim como o Cleveland Cavaliers não era. Então é absurdo, é errado. Mesmo o futebol americano, que é um esporte que só tem na escala que existe nos Estados Unidos, eles não são campeões mundiais porque é um torneio nacional. Tudo bem, eles trucidariam qualquer equipe, o time Z, seleção Z dos Estados Unidos, trucidaria qualquer seleção do mundo no futebol americano. Ainda assim, o campeão da NFL não é campeão mundial. Tem o certo e tem o errado. Ah, mas porque é o melhor. Não é campeão mundial, não é no basquete, não é no futebol americano, não é no beisebol, e não é em nenhuma liga doméstica no mundo, né? O campeão nacional do Japão de judô não é campeão mundial de judô. Então, é isso. É esse o ponto. É esse o ponto. Sobre o Canadá e a Sérvia, o Canadá sofre um pouco do... É a primeira vez que o Canadá chega na semifinal, né, da Copa do Mundo. É um time que não conseguia atrair os melhores jogadores, conseguiu esse ano. Não teve o Andrew Wiggins, que recusou a convocação. E não teve o Jamal Murray por questões físicas, né? Ele chegou a se apresentar, mas não ia estar bem fisicamente. E o Canadá sofre em menor escala o que os Estados Unidos sofrem, né? Que é um time muito talentoso, mas pega seleções muito mais entrosadas, né? E aí a diferença de talento é meio que cancelada pelo entrosamento do oponente e acabou perdendo para a Sérvia, um jogo que a Sérvia dominou, a Sérvia sem o Nikola Jokic, com o Bogdanovic jogando muito bem, a equipe defendeu muito bem o Shai Gilgeous-Alexander e merece. Eu não gostei do que eu vi da Sérvia ao longo da Copa, mas ela melhorou nessa segunda fase e mereceu chegar na final. Temos Sérvia e Alemanha agora na decisão. Para mim, a Alemanha é a favorita. Para mim é um time melhor. Eu tô abrindo aqui, ver se já tem site de aposta, já tem odds para esse jogo. Deixa eu olhar aqui. A Alemanha abriu como favorita, como deveria ser. E acho que vai ser um jogo muito bom. Um jogo bem técnico. Um basquete diferente que a gente vê na NBA, mas não necessariamente pior. Um basquete diferente. Então é isso, pessoal. Esse podcast emergencial fica por aqui. Não deixem de escutar o podcast sobre a vitória do Detroit Lions contra o Kansas City Chiefs na abertura da temporada da NFL. Madrugada de domingo para segunda tem episódio novo, passando por todos os jogos do dia. Então, até lá. Tchau.